Oi, olá, Wanderlei. Chegou primeiro, tudo bem? Olá, Magda. E aí, Ivan? Obrigada, vamos junto mais uma vez. Vamos entrando. Oi, Sheila. Obrigada por estar aqui. E aí, Ivani, tudo bom, Ivani? O pessoal vai entrando. Olá, Rô. Oi. Deixa eu chamar aqui as pessoas. Estou chamando aqui o médico, já vai entrar daqui a pouquinho. Vocês estão me escutando bem? Tá dando para escutar? Olá, doutor André já chegou. Oi, minha equipe aqui, Silvana, Ju. Vocês estão me escutando? Olá, olá pessoal, tá tudo bem? Doutor André, Boa tarde, tá? Tá tá falhando um escutando? pouco, tá falhando um pouco a. Tô vendo, tô vendo bem, tá falhando só um pouquinho. Você está no 4G, doutor André? Tá bom. Tá Agora tá escutando? melhor um pouquinho. Tá melhor, vamos ajustando. Olá, pessoal. Oi, Juca. Olá, Gleison, Lucas. Obrigada por estarem aqui. Eu Oi, estou na Cris. internet. Agora estou te escutando bem, doutor. Tá bem? Tô bem. Você está me escutando também? Muito bem. Tá. Agora melhorou tudo. Agora eu acho que está todo Ok. mundo escutando. Vamos confirmar aí. Silvana, tá dando para escutar bem? Obrigada aí, minha equipe junto, todo mundo ajudando, todo mundo conectado. Oi, Cris, lá de Washington. Tudo bom, Cris? Obrigada aí por estar sempre com a gente. Tudo certo agora. Isso aí, pessoal, boa tarde. Muito obrigada mais uma vez aí vocês estarem junto com o Instituto Paulo Gontijo, nesse momento tão complicado de isolamento, todo mundo muito aflito para sair, para voltar ao normal. Mas enquanto isso, a gente está aqui junto de vocês, vão mandando perguntas, a aflição que vocês tiverem, vão perguntando, vão tentando falar com a nossa equipe, que o Instituto Paulo Gontijo está trabalhando, estamos todos em casa, indo de vez em quando no Instituto quando precisa para fazer uma coisa ou outra, mas a gente está à disposição de vocês. Então, hoje a gente está na nossa quarta live, a gente já conversou com algumas pessoas, hoje a gente fez a questão de convidar o doutor André Minquilo. É Minquilo ou Minchilo? Como é que a gente fala direito? Minquilo, como um bom Minquilo, italiano. pronto. Doutor André, ele é do ramo de home care e é uma pessoa com bastante experiência e a gente veio tirar, sanar algumas dúvidas que a gente tem recebido, que eu não sei se a gente consegue em todo tempo, todo pouco tempo que a gente tem aqui, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Esse vídeo fica gravado, fica disponível no IGTV e a equipe de comunicação do Instituto depois fica postando também para poder conversar com todo mundo aí, falar. E se vocês tiverem alguma dúvida também, podem enviar depois, ok? Doutor André, muito obrigada pela tua disposição aí voluntária de estar com a gente.
O senhor é sempre muito bem-vindo nessa casa. E temos muitas perguntas, recebemos muitas perguntas das pessoas que são cadastradas no Instituto. E a gente queria começar com a pergunta básica, doutor André, apesar de muita gente aqui já saber, nós gostaríamos que o senhor explicasse para a gente o que é o home care. Essa palavra que assusta a gente um pouquinho, e depois a gente entra num pouco da questão do home care nesse tempo de Covid. Mas eu queria pedir para que o senhor explicasse para a gente um pouco o que é o home care, quem que precisa de home care e como é que a gente solicita esse atendimento de pessoas em casa. Por favor. Ok. Bom, muito obrigado. A questão da atenção domiciliar é sempre um assunto que é muito empolgante e, ao mesmo tempo, desafiador, principalmente aqui num país em que nós, há pouco mais de 2 décadas, estamos trabalhando para que esse segmento possa ter sua infraestrutura, suas regulamentações e seus mecanismos de atuação bastante bem entendidos e amplamente divulgados, né? Então, oportunidades como esta que você e o Instituto Paulo Contígio está nos dando são muito preciosas para todos nós, para o segmento e para todos aqueles que estão ao redor disto, tanto aqueles que fornecem os insumos, todas as empresas, as pessoas que trabalham na área de saúde, nas suas diversas vertentes assistenciais, e, obviamente, aqueles que precisam de uma assistência complementar. O home care, ou atenção domiciliar, né, o termo brasileiro, é muito antigo, né? Então, eu acho que, como tudo, sempre tem aquela disputa de quem chegou primeiro. Mas aí, historicamente, Estados Unidos, países da Europa, desde os tempos lá dos Afonsinhos lá atrás, já tinha sempre alguém que cuidava de alguém ente querido na sua casa, obviamente, tratando da melhor maneira possível. Obviamente que ao longo do tempo isso foi se especializando, foi tornando-se uma ação mais coordenada, e nós estamos chegando aqui. No Brasil, tanto na área pública, e tem-se relatos que o Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo já havia começado essa atenção domiciliar aos seus usuários, né? Quanto na área privada, tem procurado, ao longo desses anos todos, trabalhar para quê? Justamente a gente possa ter definições mais bem compreendidas, né? Então, o que é o home care, ou assistência domiciliar em saúde, né? O ato ou são as ações que são sinérgicas, envolvendo uma série de recursos, sejam recursos humanos ou recursos de infraestrutura, de insumos, curativos, materiais, equipamentos imobiliários, que possam fazer parte de um processo de planejamento assistencial tratado com alguém que seja responsável por este paciente, no sentido de dar a ele segurança e uma continuidade dos cuidados em domicílio que ele estaria recebendo em outras instituições, seja hospital, sejam ambulatoriais, né? Sejam de serviços de apoio à assistência. Ele tem crescido enormemente no nosso país, né? As pesquisas que a associação, nós temos uma entidade que nos representa, que é a UNEAD, ele tem demonstrado um forte crescimento, né, ao longo destes anos, né, e que tem se espalhado e aberto aí outras opções, o que nos é muito grato, em outros estados da federação. Então, aí em 2, 3 anos, a gente percebeu um forte aumento de empresas que estão trabalhando na área privada. Nos outros estados, que não só Rio, São Paulo, né, mas no Nordeste, no Sul, no interior. E a grata surpresa que nós tivemos há anos atrás, na qual o governo federal lançou no SUS o programa Melhor em Casa, que também leva estes recursos dentro das características regionais, das infraestruturas que se encontram nos municípios, os mesmos cuidados, as mesmas preocupações e a mesma dinâmica de atendimento, obviamente respeitando-se aí a qualidade, enfim, dos insumos e dos recursos que possam vir a ter nesse período. Nas definições que a gente tem, Silvia,
A atenção domiciliar, e isto foi uma grande conquista que nós tivemos junto à vigilância sanitária, na qual a gente procurou regulamentar essas atividades, ela acabou tendo dentro de um guarda-chuva, né, o que a gente chama de atenção domiciliar, na qual existe, frente aos diferentes procedimentos que a gente possa vir a ter em casa, desde mais pontuais até procedimentos mais complexos, né, a atenção domiciliar, na assistência domiciliar, que é aquele procedimento que a gente vai para fazer um curativo, para fazer uma visita de algum profissional, fisioterapeuta, fono, ou visitas médicas, uma antibiótico terapia, ou seja, aqueles que não precisa da permanência de algum profissional num tempo mais integral. E, obviamente, a internação domiciliar, já que nessa situação, obviamente, os recursos são mais complexos, podendo também envolver uma quantidade de mão de obra e uma diversidade dos profissionais envolvidos na assistência, e os equipamentos até é bastante importante, né, que a gente tenha essas noções, porque a boa indicação, que é o que você já tem aí engatilhado, né, ela faz parte, obviamente, dos processos que são desde a avaliação, da solicitação, até efetivamente a efetivação do plano assistencial que vai ser praticado em domicílio. A gente estava aqui com uma pergunta em relação ao mundo, doutor André. A nossa assistência domiciliar, ela é mais cara ou ela se equipara ao que acontece no resto do mundo? Historicamente, e o que nós vimos aí dentro do desenvolvimento no Brasil, a assistência domiciliar no Brasil ela tem características bastante diferentes daquelas encontradas nos Estados Unidos, né, nos países do Norte, bem como na Europa. Até porque os sistemas de saúde eles são diferentes entre as diferentes regiões. Na Europa, alguns países, a saúde é muito voltada ao social, ela é uma saúde provida pelo Estado. Né? Nós temos aqui, e essa é a minha opinião, né, uma atuação muito mais intensa na assistência domiciliar. É incomum ver, por exemplo, em países da América do Norte, né, da Europa, pacientes com tal carga assistencial, com tanta gente envolvida no home care. Então, sim, ela adquiriu no Brasil uma complexidade que, aparentemente, em alguns países, começa a ser visto como uma coisa interessante. Ou seja, nós captamos a ideia, nós trabalhamos a ideia da assistência domiciliar de uma forma que o aprendizado nos levou a experiências e nesta jornada, né, coisas que foram muito positivas e coisas que nós precisamos ainda melhorar, mas nos transformou numa situação em que a complexidade desses pacientes e da atenção no Brasil, ela é, ao meu ver, diferente dos outros países. Ô, doutor André, e explica aqui um pouco para a gente, quem é que precisa de assistência domiciliar? Em que situação o médico, porque é o médico que prescreve a atenção domiciliar, né? Então, assim, você não pode requerer porque está com dificuldade e alguma dificuldade em casa. Esse paciente tem que ser acamado, ele tem que ser dependente. Quando que o médico prescreve? Ok. Nós, dentro dos critérios de elegibilidade que nós adotamos para isto, houve sempre, e sempre ainda ocorre, algum grau de diferenciação que tem que existir entre a questão assistencial à saúde e assistencialismo. Né? O home care ele não substitui pessoas, ele não substitui família no cuidado ou no autocuidado. A atenção domiciliar, ela, desde que bem indicada, efetivamente atende a critérios de indicação por alguma morbidade, algum estado de saúde que a gente precisa estar trabalhando. Né? No histórico, ele começou efetivamente com pacientes mais graves, tanto é que algumas situações eram chamadas de hospital em casa. Na verdade, a gente tenta desmontar esta ideia, né, de que seja um hospital. Ele tem uma infraestrutura adequada, mas nós não queremos ter a ideia de que seja um hospital. Ele faz parte de uma rede de cuidados, né, na qual, frente àquilo que nós colocamos
de possibilidades hoje reconhecidas para procedimentos pontuais, não necessariamente precisa estar acamado. Você pode ser um paciente, por exemplo, que foi para o hospital e acabou fez uma cirurgia e ele precisa ir para casa, por exemplo, com cuidados para evitar trombose, ou para se fazer um curativo de lesão, ou para cuidados com traqueostomias, né, que é a ou gastrostomias. Então, nesse ponto, você pode muito bem estar fazendo suas atividades diárias, sem estar acamado, e receber algum tipo de atendimento de assistência. E tanto no privado quanto no público, a recomendação é o home care. Tanto faz, é indiferente. Indiferente. O Gleison perguntou isso. Diferentemente, o que a gente tem, e obviamente é sempre um desafio, né, para que a gente possa dar àqueles que precisam absolutamente necessários. Né? Nós acabamos fazendo alguns scores para acompanhamento, para inclusão, na qual, através da pontuação, que leva em conta aspectos físicos, de procedimentos que tenham algum tipo de necessidade de oxigenoterapia ou não, que tenha necessidade de algum insumo mais complexo, nós fazemos uma escala e a gente determina e discute entre a equipe o melhor plano assistencial. Só alguma visita pontual ou se haverá necessidade de alguma coisa mais complexa, até com 24 horas por dia, 7 dias na semana de assistência. Tá, e aí, então, assim, para eu entender um pouco, o médico chegou à conclusão que o paciente pode entrar no home care. Aí ele com o teu atestado, ele solicita o seguro-saúde ou ele se dirige ao Melhor em Casa. É isso? Dependendo da rede pública ou privada, os processos para adesão eles são diferentes. Então, a experiência da rede privada, obviamente, o médico, ao achar que o paciente tem alguma indicação ou necessita de alguma continuidade do processo do cuidar, ele vai usar algum impresso, algum protocolo para solicitar, colaborando no que ele acha necessário na residência. Né? Feito isso, ele vai lá, segue os trâmites. Normalmente, hoje, o que foi muito importante é que alguns hospitais, e vários deles já começam a trabalhar nesse sentido, de criar grupos de deshospitalização lá no setor do hospital, que são facilitadores desse processo e intermediam o pedido médico junto às ações burocráticas necessárias para cada tipo de financiador de serviço. E aí a escolha do home care, ela parte do princípio que é o convênio que vai definir qual que ele trabalha. A opção não é da família, é do plano ou do Melhor em Casa, é isso? Sim. O Melhor em Casa normalmente trabalha com as suas redes de apoio no sistema público. Né? Então, ele vai ver qual é o hospital que é a referência, qual é o centro de ambulatorial, as unidades básicas de saúde que são referência, as equipes que estão postas ali para trabalhar no Melhor em Casa. O Melhor em Casa, o governo federal, ele paga ao município os recursos para estabelecer uma equipe que atende a um X número de clientes, de pacientes, né? E aí desenvolvem suas ações. Na iniciativa privada, ainda pelo rol de procedimento, ele não é uma questão obrigatória das operadoras. Então, as operadoras, já de longa data, têm dentro dos seus quadros também equipes voltadas para trabalhar assistência domiciliar. E nessa situação, ao receber um pedido de assistência domiciliar, eles normalmente pedem para alguma empresa que é credenciada a eles fazer uma avaliação preliminar. Nós fazemos aí a visita de algum profissional, normalmente o profissional de enfermagem, que faz uma visita no hospital ou na instituição que ele estiver, algumas vezes casas de apoio, ou mesmo na residência, se já ainda estiver na residência, né? Faz a avaliação, preenche esses scores, essas solicitações, passam para a operadora para que elas aprovem ou não o plano assistencial proposto, na sua totalidade ou em parte dele. Então não precisa estar hospitalizado.
A grande maioria do que a gente vê dos pacientes está em hospital, né? Mas muitas vezes a gente vai, sim, fazer avaliações em pacientes, ora no domicílio, ora em alguma casa de apoio. Até porque agora, nesse momento de Covid, a gente fica assim, um pouco angustiado, porque acho que muitas pessoas estão deixando de ir aos hospitais e estão ficando muito ruins em casa. Então, esse processo tem mudado um pouco a dinâmica da solicitação de home care? Tem alguma mudança nesse sentido, doutor? Sim, a gente se está mais atento a esses pacientes que estão em casa e que, porventura, surja alguma necessidade de apoio em assistência domiciliar. Obviamente, vai entrar em contato com a sua operadora, ela vai fazer as averiguações que são necessárias, mas cresce sim o número de solicitações em domicílio. O que a gente tem, Silvia, crescido, e sobretudo dentro dessa pandemia surgido, e eu acho que é uma questão que vai ficar, né, é a questão do apoio à distância. A telemedicina. Grandes operadoras já estão trabalhando com a teleorientação, tendo inclusive sistemas ou plataformas próprias para isso, né, na qual o usuário ele vai, até por apps, por celulares, eles facilitaram muito a vida, né, o que é bastante interessante, e que eles acabam tendo uma pré-triagem nisso, o que obviamente é um grande facilitador. E com isso, nós conseguimos fazer com que a abrangência, né, e a acessibilidade incrementem sobremaneira. A Bruna está comentando aqui que ela teve que pedir o home care para o pai dela e o convênio médico negou e precisou judicializar. Isso a gente vê constantemente acontecendo, né, doutora? O convênio tem uma morosidade e aí a necessidade da gente promover alguma judicialização, né? Isso tem acontecido. Sempre a judicialização na saúde, historicamente, sempre foi muito forte. Antes era para conseguir cirurgias, conseguir próteses, né? E isso, obviamente, ele está na assistência domiciliar também, e aí é uma discussão à parte, em que já vários simpósios e vários encontros discutiram esses aspectos, né? Na qual há não entendimentos e abusos de ambas as partes, seja do operador ao negar, seja de alguém que quer coisas impossíveis na residência. E aí entra a questão também que a gente sempre coloca em todos os aspectos. A atenção domiciliar ela é uma questão que influencia muito pelo relacionamento entre as partes, seja durante a prestação em domicílio, onde as conversas, os acertos, as questões que se tratam, as contingências, elas são deliberadas e trabalhadas entre os familiares, entre os cuidadores. E nessa questão da judicialização, entra a parte interessada, que é o usuário e o plano de saúde, ou financiador do serviço. Mas então, é importante conversar sempre com o atendimento domiciliar depois que ele está dentro de casa. É isso. As tratativas têm que ser feitas dentro de casa. O que é de vital importância, né? Porque, e não pense que a judicialização só está no serviço privado. Ela também, a gente conversa com o pessoal do Ministério da Saúde, em que tem crescente a judicialização contra o serviço público. Inclusive, quando são requeridos medicamentos de alto custo, que não estão listados ou aprovados. Ou seja, é uma batalha jurídica, né, na qual inclusive em algumas situações, né, os juízes hoje que estão de plantão, os que dão a liminar, em algumas cidades, alguns locais, já têm conselheiros ou que fazem e auxiliam nesse processo de análise dos pedidos, se eles são pertinentes, se eles não são pertinentes. Então, independente de onde vai estar, pode judicializado, rapidamente absorvido pelo sistema judiciário. A resposta é rápida. Normalmente a resposta é rápida, porque é uma questão de prejuízo à vida. E, obviamente, nenhum juiz vai se interpor à vida. Então, ele normalmente aceita a liminar, ele defere a liminar, e depois vai se conversar entre as partes para fazer os acertos ao longo do tempo, né? E nesses liminares, normalmente,
as empresas são acionadas, já com um programa, algumas vezes pré-estabelecido, outras vezes não, né? Na qual nós vamos aí colocar os cuidados na ordem do dia, nós vamos atender até que a gente possa estar subsidiando as partes para que um consenso possa existir. Ô, doutor, e quando a gente fala de atendimento domiciliar, quer dizer que o home care, ele leva tudo que aquele paciente necessita? Ou isso tem que ser acordado conforme o seguro, conforme o atendimento, conforme a necessidade? Como que como é que funciona isso? Okay. O fluxo da assistência domiciliar, ele difere bastante do quando você está internado num hospital e precisa de um procedimento. Como que é o processo? Nós fazemos as avaliações, né? Nós fazemos normalmente os relatórios da equipe, seja do médico, ou do profissional, do fisioterapeuta, nutricionista, ou da fono, de toda a equipe de enfermagem, né? Fazemos esse relatório e repassamos isto para a operadora no setor pertinente a isso. Esse setor analisa isso. Se bem justificável e aplicável o que se está pedindo, a operadora pede esse orçamento, normalmente é pré-orçamentado todas as situações, e ele vai aprovar ou não as modificações. O que a gente percebe nitidamente é que, quando bem embasado na necessidade clínica do indivíduo, do paciente, as negativas quase inexistem, né? O que a gente vê é quando isso extrapola as necessidades ou, no caso em que as expectativas da família, seja quanto à quantidade dos recursos envolvidos ou ao tempo demandado para aquela assistência, não satisfaçam. É muito comum, né, que, ao atender um paciente, a gente que não tenha uma longevidade na sua necessidade assistencial, nós, em algum momento, vamos fazer o que a gente chama, né, que a gente não gosta muito, mas o desmame. A gente vai tentar fazer com que esse paciente vá conseguindo ter seu autocuidado e vai ser apoiado no que fica necessariamente, absolutamente necessário para a continuidade. E aí a família se nega ou tem alguma dificuldade, e aí ela quer que isso se estenda de forma indefinida. É o novo começo de briga, é o novo processo de judicialização, né? Então, como acontece no hospital, aquele desmame, que a pessoa tem o medo de perder, mas está na hora de não ter, e fica também, às vezes, confortável ter, e isso é complicado. Mas vale sempre a orientação do médico, é isso? Sempre a orientação do médico. O que normalmente nós vemos é que, ao sair do hospital, a equipe médica que o acompanhava, normalmente ela acaba repassando seus dados clínicos, e a equipe da assistência domiciliar assume a liderança e a prerrogativa das condutas a serem tomadas durante o domicílio. Mas, obviamente, nos casos que são pontuais, ou que precisa-se de uma interconsulta, volta-se aos profissionais de origem, desde que eles estejam acessíveis e queiram participar disso. Então, há uma discussão. Normalmente, os casos, inclusive os mais complexos, eles são muito discutidos com uma equipe multiprofissional que atende esse paciente. Não é uma decisão, né, pessoal. Ela é uma decisão baseada na evolução clínica do paciente. Então, quando nós estamos falando de pacientes, por exemplo, como ela, né, que tem variações e tem necessidades de que vão variar conforme a evolução da própria doença, nós temos essa da sua situação, nós temos efetivamente a necessidade de sempre estar mensurando o que é necessário, o que pode ser assumido com alguma parceria, com alguma coisa pública. O próprio Instituto, ele tem aí como recorrer na questão das dietas, que algumas vezes se tornam de uso crônico, na oxigenoterapia ou nos insumos de equipamentos. Né? Então, procura-se ajeitar e usar as instituições, né, que servem de apoio para que a presença possa ser, em algum momento, interrompida, mas assumida por alguma parte, seja familiar ou seja de alguma outra instituição.
Entendi. Então, sempre tem que, se tiver a necessidade de ter um apoio fora do home care, pode ser continuado independente. Então, assim, se eu tenho um home care para minha família e preciso quero uma fisio ou uma pessoa de fora do home care, não tem problema nenhum, isso pode ser acordado e Pode. há um consenso nisso. É difícil, né? É sempre difícil. O que a gente, veja, eu sempre brinco, né? A gente como médico, eu sempre coloco. Quando você pode ter a segunda opinião, mas quando você começa a ter a terceira ou quarta, a coisa já embola o meio de campo. Então, o que é o grande segredo que a gente tem, ou o que nós tentamos aprofundar? É que haja um gerenciamento dessa assistência. Então, não é também comum com algum profissional que é contratado pela família, ele tem que fazer parte desse time, porque somente quando nós agimos de uma forma consensada, de uma forma em que objetiva está dentro de uma estratégia terapêutica, é que a gente obtém sucesso. Né? O individualismo aí não ajuda em nada e só fomenta as questões de discórdias pessoais, familiares. Agora, entrando um pouco assim em específico, doutor, nesse tempo de Covid agora, quais foram as medidas que foram passadas de segurança para as equipes de home care que estão já dentro de casa? Foram dados treinamentos específicos, foram feitos acordos de horários, de turnos. Como é que foi essa gestão de Covid no home care hoje? Como é que está sendo feito em específico no grupo de vocês, que é um grupo grande? Houve essa orientação? Porque, imagina, essas famílias devem estar bastante sem saber o que vai acontecer, né? Opa, falhou aí um pouquinho. Voltou? Voltou. Voltou. O senhor chegou a me escutar? Oi? Doutor? O senhor chegou a escutar a minha pergunta? Ok, sim. Veja só, como dizia a minha mãe, o Covid pegou todos nós de calça curta. Né? Ele, de uma certa forma, causou surpresa, ele, obviamente, mexeu com conceitos, com mecanismos de estruturação dos diversos serviços, seja hospitalares ou extra-hospitalares, e, obviamente, na assistência domiciliar, nós não fugimos desse desafio. Então, as informações e as contra-informações que nós tivemos e continuamos a tendo dentro da pandemia, elas também serviram um pouco para conturbar em algumas situações estas orientações. Mas o que foi feito entre as empresas de assistência domiciliar? Né? Imediatamente com a questão do Covid, nós fizemos grupos dentro da associação, do próprio NEAD, para a discussão das melhores ações e estratégias, tanto para o enfrentamento dos desafios no que diz respeito à tecnicidade, a manejo de equipamentos de proteção individual, treinamentos no que diz respeito de como se portar, né, nos diferentes meios. Não só nas equipes assistenciais, mas também nos parceiros que fazem parte dessa cadeia. Ou seja, nas empresas que fornecem equipamentos, nas empresas que fornecem gases medicinais, insumos, para que nós possamos estar aí trabalhando de uma forma a prevenir a questão de espalhar o vírus e proteção do paciente, dos familiares e também dos profissionais. Né? As ações das empresas que fornecem mão de obra, das cooperativas, foi uma coisa bastante interessante, porque houve uma movimentação, inclusive para treinamentos à distância, que antes eram feitos pessoalmente, né? E que hoje a gente trabalha com EAD, com ensino à distância. Então, várias plataformas foram agentes facilitadores. Então, dentro disso,
nós conseguimos, para algumas situações, voltar à primeira ação. Voltamos a analisar o plano assistencial. Então, vamos imaginar que um paciente tinha 5 fisioterapias na semana, por exemplo. Pois Elas é, são... ainda mais paciente de ela, que tem tanto, tem uma Exato. agenda lotada. E Exato. aí? Então, é possível diminuir isso? É possível, com a teleorientação, fazer com que esses procedimentos não sejam descontinuados, mas a gente tem no cuidador a figura que está auxiliando nisso? Então, nós tivemos que ser muito criativos em algumas situações, contar, obviamente, com a compreensão de todos, das equipes e da família, né? Porque todos estamos vivendo uma questão e um tempo bastante atípico. Então, houve alguma redução de plano assistencial no que poderia ser dispensável? Houve. Houve mudanças aí em relação à conduta pessoal. Então, a gente orientou, por exemplo, os profissionais de enfermagem a se restringir ao local de atendimento, não ficar circulando pela casa. Ah, A entendi. questão das visitas que esses pacientes recebem, limitando, né, para que a gente possa ter, obviamente, um controle melhor da situação. Mas ela foi bastante angustiante para ambos os lados, né? Nós tivemos depoimentos de profissionais, auxiliares de enfermagem, que estavam bastante preocupados em relação a isso, dos familiares que estavam. Então, sim, mudou a rotina das entregas, mudou a rotina como esse material chega na casa dos pacientes, mudou a rotina de como a pessoa passa e utiliza os equipamentos de proteção, né, para que a gente possa estar minimizando os impactos disso. Porque isso é uma preocupação enorme, né? Assim, eu imagino que se eu tivesse um home care em casa, eu ia ter uma preocupação enorme de entender como é que vai ser a higienização dessas pessoas dentro de casa, esse entrar e sair, leva avental, deixa avental lava aqui, avental lava lá, joga no lixo, pega aqui, pega lá. Então, assim, é uma preocupação grande e aí vale, mais uma vez, a comunicação. Eu acho que é fundamental nesse sentido, tanto do home care para o seu usuário, quanto da família com as pessoas que estão dentro de casa, porque é uma preocupação grande desse diagnóstico, além já da ela, que é um caos, ainda a gente ter o Covid, que para o paciente de ela é um problema seríssimo. Então, assim, esse detalhe do home care estar bem instruído, nesse momento, é de suma importância para as famílias. Na questão psicológica, inclusive, do medo. E agora, nossa, eu estou com um home care em casa. Como é que vai ser isso? Fica entrando e saindo gente toda hora. É muito complicado, é muito difícil. Né? Sim, é difícil para nós que não estamos com home care, né? A gente, obviamente, tenta se proteger o melhor possível, aqueles que são dos grupos de risco tentam, obviamente, se furtar a aparecer de uma forma mais ampla aí nas ruas, enfim, os cuidados eles são amplos. No home care não deixou de ser diferente. Nós, inclusive, tivemos problemas com profissionais, né? Na substituição deles, no caso de suspeita do Covid ou efetivamente dentro do período de quarentena após pegar Covid, porque teve auxiliares de enfermagem que foram contagiados, profissionais da saúde. Claro, trabalham em outros hospitais, mas aí há uma dinâmica desses profissionais fazerem o teste? Isso Ele foi incentivado a fazer. Algumas empresas, uhum. inclusive, compraram testes para fazer para os seus colaboradores. É super importante, né? Deveria ser assim, essencial. Né? Mas, que mesmo esses testes, eles são, as suas análises, suas indicações também passam aí por variações ao longo do tempo. Nem todos eles são comprovadamente positivos ou negativos. Né? Existe o falso positivo. É verdade. Agora, doutora, a gente recebeu aqui uma pergunta importante de uma empresa, inclusive, não é nem de familiar. Como é que as empresas elas podem, nesse momento, colaborar para que a eficiência do home care seja melhor ainda? O que o senhor acha que as empresas, que a gente possa chegar nas empresas e cobrar deles, para que eles, nesse momento, eles, assim, o senhor falou da telemedicina, da teleorientação, isso é super bacana.
É uma questão, eu vou anotar aqui, vou passar para algumas pessoas, acho que é legal a gente cobrar deles também, porque a gente tem esse relacionamento também com as empresas que fornecem equipamentos para home care, mas teria mais alguma coisa que só queira deixar de dica para a gente poder levar, ou mesmo as famílias levarem para as empresas? Silvia, eu acho que tudo que nós colocamos de prevenção e o trabalho, prover assistência em domicílio, ele é um exercício de logística e de integração entre os diversos atores, sejam eles equipe, sejam eles aqueles que levam, por exemplo, produtos e equipamentos à residência. A questão, por exemplo, de oxigenoterapia, quando necessário, que tem sempre troca, né, ou dos torpeidos de oxigênio, ou no caso de manutenção dos equipamentos de ventiladores ou dos BIPAR, né? Ou naqueles pacientes, por exemplo, que têm gastrostomias, que têm aí o seu balão perfurado por algum motivo e tem que ser trocado. Então, neste momento, e em qualquer outro, né, são coisas que não mudam. A agilidade na prestação do serviço. Você pega um paciente com ela, por exemplo, que está fazendo uso de um BIPAP, ele não pode ter nenhum problema com o equipamento. Tem que ser feita a manutenção, né? Ele tem que manter isso em dia. Então, você contar com empresas parceiras que hajam com profissionalismo e entre as não nos deixe na mão nestas horas é fundamental. O acesso às residências, também mantendo esses protocolos de proteção, eles são fundamentais. Então, as grandes empresas de equipamentos, elas têm sido muito parceiras neste quesito, ou seja, também orientando o seu time, que é de logística, que faz as entregas, ou que acata e recebe as solicitações de pedidos de insumos, eles ajam com presteza e com a manutenção dos parâmetros de higiene que são necessários. O que nós temos também de interessante nos pacientes com ventilação é que alguns desses equipamentos, e a gente já tem feito uso disso, eles podem ser acoplados a modem e os parâmetros respiratórios podem ser analisados à distância. O que, de forma, bárbaro isso. facilita Muito bacana. né? Muito legal. Então, isto tem que ser colocado naqueles, obviamente, equipamentos que permitem essa utilização, e já temos no mercado do Brasil, né? Para que a gente possa, através dessa parametrização, sem a necessidade, por exemplo, da gente estar indo, fazendo algumas coisas em loco, a gente possa ter detecções mais precoces, e isto é importante, da prevenção de eventos diversos. O que nós Eu temos acho que nesse ponto é até uma coisa que o Covid trouxe de positivo, né? Para as empresas mesmo. As que não tinham, agora vão passar a ter, porque é o diferencial de você fazer esse controle à distância é muito seguro, né? É muito seguro, já usado, aí você me pergunta, já usado no exterior, né? Nós temos equipamentos em Israel, Europa, em Estados Portugal, Unidos. há muito tempo já usam. Muito. E que, frente às regulamentações no nosso país, né? Nós estamos falando do Brasil, retardaram. Eu acho que o Covid, a pandemia, vai nos deixar vários bons legados. Um deles é a possibilidade de nós estarmos atuando de uma forma mais intensa com o auxílio de tecnologia. Isso veio para ficar. Foi uma resolução agora provisória para o Covid, mas a onda tecnológica está aí e ela não tem volta. E nós, como profissionais de saúde, temos o dever de discutir isso de uma forma mais abrangente, mais democrática e que possa levar aí acessibilidade virtual aos nossos pacientes. Eu acho que isso é uma tendência do terceiro setor como um todo. Eu tenho participado de muitas reuniões do terceiro setor e há, sim, uma grande movimentação do uso dessas ferramentas para vários tipos de necessidades que a gente não via antigamente. Então, eu acho que o Covid, nesse ponto, ele realmente chegou para dar uma movimentada, sim, em muitas coisas à distância. Isso é super importante a gente falar sobre isso mesmo, que a gente tem aqui
ver no meio dessas coisas ruins, todas que estão acontecendo, as coisas boas que a gente vai acabar levando, né? Então, isso é super importante. A gente tem uma pergunta do Gleison, se eu não me engano, que ele fala que ele fica um pouco aflito porque alguns técnicos de enfermagem saem dos hospitais e vão direto para o atendimento de home care. Qual que é a sua orientação para que haja uma conversa nesse sentido? O que ele faz? Quando chega em casa, pede para tomar um banho, pede para não ir? Como é que a gente trabalha com isso, doutor? Eu acho que a gente não tem uma resposta única para isso. Primeiro, fazer o diagnóstico. Se isso está acontecendo, tem que ser discutido com a empresa as normas ou as possibilidades para que evite o contato. Alguns pacientes, eles estão fazendo isso. O auxiliar, por exemplo, estou colocando um auxiliar ou técnico de enfermagem, ele vai na residência, ele toma banho, eles deixam, por exemplo, um banheiro para ele tomar banho, toma banho e se troca. E bota a roupa dentro do saco plástico, fechado. Sim. É uma possibilidade? Para aquelas casas que queiram permitir esse tipo de coisa. Naquelas, por isso que eu estou falando, é individual. Olha, eu tenho alguma dificuldade em fazer isso, ou há um único banheiro na residência, não é? Uma conversa, porque normalmente as empresas têm um setor de RH, de escalas, ou parceiro que fornece a mão de obra, ele tem que ser discutido, colocado esta preocupação, e tem a prerrogativa de, se for o caso, a gente substitui ou muda a escala do profissional. Né? É uma boa ideia. Também, né, Silvia, que nesses casos de maior complexidade, né, o peso entre o apego da família, alguns profissionais que estão lá de longa data e já conhecem de cor e salteado o paciente, né? Sabe complicado. Que quando ele pisca, ele quer ir ao toalete, ou ele quer comer, ou ele está com... Ele já conhece. E algumas famílias são muito reticentes em fazer alterações nessas escalas. Mas quando veio o Covid, esses outros fatores externos levantaram uma questão que até então não estava sendo discutida, porque não é incomum algum auxiliar sair do hospital e ir para a residência. Ok? Sim, Nós vamos passar o Covid. As boas normas, elas têm que permanecer. Para um paciente, sobretudo com ela, que em algum estágio tem maior ou é um grupo de risco para processos infecciosos e outras alterações, esta rotina desses profissionais, eles têm que ser com o Covid e depois do Covid manter as mesmas normas de higiene para você trabalhar preventivamente qualquer possibilidade de repassar alguma questão aí para esses pacientes. Então, o cuidado com o paciente de ela é sempre em especial, não só agora no Covid. É até bom que isso aconteça também para a gente ver que a gente estava um pouquinho desleixado nesse sentido. A gente tem que ser mais rigoroso para dar a segurança ao paciente de ela. Eu não tenho dúvida. Eu acho que o paciente de ela reúne características, e aí um convite ao Instituto para que nós possamos aperfeiçoar a metodologia de treinamento e explicar de forma mais ampliada as reais necessidades desses pacientes. Que excelente. São um tratamento a gente pode fazer uma programação de dicas, porque assim, o IPG agora tem o app. O app chama... o app chama IPG Brasil, até a gente tem sido elogiados aí até no mundo por causa desse app. A gente está colocando esse app agora em uso, inclusive em concordância com outras associações internacionais. E a gente pode soltar algumas dicas especiais para o atendimento de home care. Depois dessa live, a gente faz aí uma programação para que a gente solte através do app uns plushzinhos de recomendações para o atendimento domiciliar. Acho bacana, ótimo. Eu acho que sim. Eu acho que outro bom legado vão ficar as lives, os webinars, depois também gosto. Instrumentos muito úteis. Nós tivemos exemplo de um parceiro de mão de obra que lançou uma plataforma de educação à distância e os acessos são impressionantes. Em 1 hora você tem 200, 300 acessos de profissionais que estão buscando orientação. É muito interessante, eles são ávidos por conhecimento, como todos nós.
Ó, tem uma pessoa que está aqui, até quero comentar, a Mônica, ela escreveu assim: na minha casa, técnicas e cuidadores tomam banho, usam roupas lavadas aqui, usam máscaras no quarto com o paciente e cabelos presos. Parabéns, Mônica. É isso aí, é um amor, um cuidado especial que não custa a gente ter, né? Essas medidas de segurança é amor, é proteção. Tenho certeza que quem está ali está se sentindo muito mais seguro e cuidado. Isso é bacana. Estas coisas não estão em nenhum contrato entre as partes de nenhum lugar. Isso faz parte das índoles, dos amores, das paixões que a gente tem por quem a gente cuida. Inclusive, a gente recebeu uma pergunta antes até, e que perguntava assim: o paciente de ela tem uma necessidade, inclusive a gente tem um projeto que chama Touch, que a gente dá de presente para as pessoas cremes da Natura, para os cuidadores, para as pessoas fazerem massagem nas mãos, nos pés, porque há necessidade de aquecer essas pessoas. E a gente pergunta, poxa vida, será que o cuidador que está ali, ele não poderia fazer esse contato com os pacientes? Isso é o que o senhor está falando, é uma coisa que é básica. Então, assim, em vez de você ficar ali, o técnico de enfermagem, o cuidador, ou um cuidador mesmo de dentro de casa, está ali à toa, por que ele não faz um carinho, aquece a mão, aquece o pé daquele paciente, põe um cheirinho gostoso, passa um creminho, só pedir para a gente que a gente manda. Então, são cuidados básicos que a gente pode levar para dentro de casa, para a gente ter um pouco mais de carinho com quem a gente ama, que está sofrendo numa hora que não pode estar onde a gente está. Né? Então, é difícil isso. Mas, na prática, a gente vê que há uma falta de comunicação, sabe, doutor, entre o atendimento de um modo em geral. E são pessoas que estão dentro de casa, cuidando das pessoas que a gente ama, e a gente, às vezes, não consegue nem se comunicar. Então, vale a gente ter uma atenção especial e um carinho também por esses profissionais que estão ali, né? É verdade. E isso daí que eu acredito que, voltando ao nosso início, que é uma dádiva da atenção domiciliar. Nós falhamos, a gente nem sempre atinge todos os objetivos, as expectativas, mas a gente tenta fazer sempre o melhor possível. E estas coisas que você acabou de citar só são viáveis de serem feitas porque eles estão na residência, lar, como a gente fala, rodeado por gente querida, com um ambiente que é dele. E isto, Silvia, quando nós pegamos na nossa empresa, o nosso primeiro paciente com ela, que tinha uma perspectiva muito pequena de expectativa de vida, e ficou conosco mais 8 anos, né, contrariando todas as orientações, só foi possível, obviamente, frente aos cuidados que foram instituídos, mas porque era uma família absolutamente envolvida no dia a dia do paciente. A gente sofre, não que a gente não sofre, porque, obviamente, é um tutor de todos nós. Mas foi fundamental para uma correta evolução e com a coisa correndo de uma forma mais tranquila possível. Então, isso sempre nos deu a experiência de que, quando há este envolvimento, tudo fica muito mais tranquilo e o paciente absorve isso, essa energia muito forte. Eu acho que assim, a gente já está acabando, estamos aqui, e eu acho que sim, deixar uma mensagem que tudo funciona quando a gente tem amor, né? O amor é fundamental, seja o amor para o cuidador que está dentro de casa. Eu acho que manter um carinho. Eu sei que numa hora dessas de doença é muito difícil, está todo mundo sofrendo muito, há um sofrimento muito grande em volta de tudo isso, mas se a gente conseguir conversar e manter uma racionalidade em volta da esperança e do amor, eu acho que a gente consegue fazer muita coisa boa para quem está ali sofrendo tanto, né? Mas eu queria te agradecer, nós estamos aqui encerrando já, antes que caia essa linha, vai ter mais 2, 3, 4 minutos aqui. Queria agradecer imensamente. Essa é uma pauta que dá para voltar, a gente viu
pelo número de pessoas que nos procurou e que nos mandou mensagem. A live vai ficar no IGTV gravada. E a gente volta com o doutor aqui, doutor André Minquilo. Ele é especializado em home care, em atendimento domiciliar há muitos anos. E é sempre um companheiro do IPG, acompanha o Instituto desde o início. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar alguma pergunta para a gente. A Marcela Gontijo, que é a dona do Instituto, está aqui mandando um agradecimento para o doutor André. Ela está em Brasília, lá isolada com a família. E eu queria te agradecer imensamente, doutor André, foi super, super focado, a gente conseguiu fazer uma live bacana, todas as perguntas aqui respondidas, as que não foram respondidas, a gente vai fazer agora diretamente com as pessoas. E eu desejo que o senhor, toda a família, a sua equipe estejam em segurança nesse momento e que a gente consiga construir, trabalhar daqui para frente cada vez mais junto. Muito obrigada por ter a sua presença. Eu que agradeço. Eu sempre coloco que o Instituto Paulo Contígio é um exemplo dentro de um Brasil tão necessitado de ações que vocês estão desenvolvendo com tanto sacrifício, não só na parte de assistência e dos cuidados, mas também prestigiando a atividade científica, que é importantíssimo, dando prêmios, inclusive, no exterior. Então, todos vocês são mulheres bravíssimas, batalhadoras. É verdade. À frente de um trabalho magnífico, com uma abrangência social e humana fantástica. E, para mim, é sempre um prazer estar com vocês. E se tivermos outras oportunidades, a gente ficaria muito honrado. Com certeza. Esse ano a gente está completando 15 anos. E até ontem eu estava desenhando a linha do tempo com a Marcela. E eu estava falando para ela, nossa, como eu fico emocionada de ver tudo que a gente já passou, que parece que começamos ontem e a gente já tem uma estrada de 15. Então, muitas coisas aconteceram e a gente vai continuar com a mesma energia aí, com o mesmo foco. E vamos superar esse Covid juntos, mais uma vez. Então, muito obrigada a todos aqui presentes. Eu quero agradecer. E, doutor André, até uma próxima. Muito obrigada. Até uma próxima. Mesmo, de Obrigada a carinho todos. Uma boa noite para todos. Obrigada, gente. Obrigada.